gols, 3-3. Negócio meio louco, né? Aconteceu uma coisa meio louca lá na Arena MRV, em Belo Horizonte. Rapaz, é muita sensação, Jota. Muita sensação. Eu tava refletindo sobre isso aqui enquanto nós ouvíamos aqui os comerciais. O que falar desse jogo? É uma epopeia, o jogo. A gente até dividiu, né? Se você encerra o primeiro tempo, é 2-0 Atlético. Se você vai pro segundo tempo, é 3-1 Fortaleza. O time do Palermo se recusa a morrer. Ele se recusa a morrer. Ele tá na UTI. As máquinas estão ligadas. A visita foi concedida, a família foi lá visitar. Mas ele não desligou as máquinas. Ele tá respirando. Ele tá vivo. Mas vivo à custa de quê? Acho que essa é a grande questão. Talvez o exercício que a gente precise olhar, pensar é esse, né? Que resultado maluco. 3-3 após você estar perdendo por 2-0 e você vê o adversário fazer 3-1. O time do Fortaleza se colocou em uma condição dentro do jogo muito ruim. O time do Fortaleza iniciou muito mal o jogo. Eu lembro muito da fala do Pierre, que nos deixou indignados. Como você chega numa final e você não joga absolutamente nada no primeiro tempo? Você assiste ao adversário jogar. Fortaleza fez muito disso. É uma coisa muito louca, né? Porque ele tá lá, ele sofre 2 gols. A defesa volta a falhar, o time volta a apresentar essas vulnerabilidades, volta a se sabotar. Mas mesmo assim ele arrancou o empate. Arranca o empate. Que talvez, Jota, em outro contexto, em qualquer outro universo, fosse bom. Talvez num mundo paralelo, empatar com o Atlético, após estar perdendo por 2-0 fora de casa, seja bom. 3-3, aí você vai falar o quê? Poder de reação. Pô, o Davidson, hein? Deu a resposta. Apareceu no momento que precisava. Fortaleza cheio de desfalque. Sem zagueiro, sem meia, sem atacante. Muito problema. Foi lá, meu amigo. Buscou, mostrou que é cabra macho. Empatou. Buscou. Na etapa final, Mancuso quase faz o 4º gol. Então, poderíamos falar sobre isso. Mas o contexto do Fortaleza, ele impede que a gente fale isso. O contexto do Fortaleza, ele não nos permite falar isso. É uma coisa tão maluca, Jota, porque eu tô falando do vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. E simultâneo a ele ser o vice-lanterna, ele tá 5 jogos sem perder. Mas ele é o vice-lanterna. Será se de empate em empate dá? Empatar até o fim, ele sai da zona? Não sai. Não sai. O problema é esse, né, Alexandre? Que no contexto que você está se reportando, é que Fortaleza tropeçou muito, né? O time perdendo no campeonato 16, quase um turno, 16 derrotas no campeonato, é muito para um time que foi 4º colocado no ano passado. Poxa. Total. E que ano passado não havia perdido nenhum jogo em casa. Então, você se pergunta isso. Se for de empate, dá? É óbvio que o time do Fortaleza ele é mais competitivo sob o comando do Palermo. Mas alguns problemas eles ainda existem. A autossabotagem, as falhas defensivas, tudo isso mina o resultado. Quando o jogo estava 2-1, o Fortaleza deu um gol. Eu me lembro do Fortaleza dando gol em vários jogos. Nesse recorte recente acontece muito. Só diante do Grêmio foi o gol do Breno. Aí hoje o Breno fez inúmeras defesas importantes. Aí lá se vai o Ávila na saída de bola, dá o gol pro Atlético. Então, Jota, é um cenário complicado, é um cenário difícil. É um cenário em que você fala de um time que vai, infelizmente, dando passos largos ao rebaixamento, apesar de lutar, apesar de competir. E isso é meio paradoxal. A gente fala de um time que tem lutado. A gente fala de um time que está tentando. Mas aí, ele esbarra em si. Ele esbarra nos seus próprios problemas, nas suas limitações, na presença de um Diogo Barbosa, que é terrível, tenebroso, não acrescenta nada, na ausência de um volante maior pegada, na ausência de um outro zagueiro, quando o Brits não tá, que tem mais consistência, na ausência de um Moisés, que não é o Moisés, que todo mundo estava aguardando e esperando, tá longe de ser aquele Moisés, passou muito tempo sem jogar e claramente ele não tá no ritmo ainda, sendo que o Fortaleza precisa do ritmo para ontem. Então é um jogo muito maluco de ser analisado, porque do ponto de vista do jogo, é um jogo de epopeia, é um jogo maluco. Do ponto de vista da reação, ela existiu.
Do ponto de vista do individual, o Daverson foi o cara do jogo. 3 gols, hat-trick, na lei do ex contra o seu ex-clube, jogador extremamente contestado. Mas aí a gente fala, do ponto de vista do cenário Fortaleza, terrível. Resultado péssimo para o Fortaleza, péssimo para o Fortaleza. Porque não adianta empatar não, meu amigo. Você vai celebrar esse empate a custo de quê? Mais uma oportunidade de diminuir a distância para sair da zona, que não se converte. Ah, Alexandre, mas agora está 4 pontos. 4 pontos são 2 rodadas. Restam 5 jogos. O cenário segue muito ruim. É jogo para não empatar, é jogo para vencer. E infelizmente Fortaleza não tem conseguido, não está conseguindo vencer. A gente fala de um jogo em que Fortaleza entra em campo utilizando-se do seu esquema tático padrão. Crispim como meia, lá na frente, Daverson de centroavante, Breno Lopes pela esquerda, do outro lado você tem o Herrera. Fortaleza entrou desse jeito, esquema tático padrão. Foi enfrentar um Atlético Mineiro que não tinha ali o Júnior Alonso, né, o seu capitão também, né, zagueiro paraguaio. Era um jogo de festa para o Atlético. O Atlético veio para celebrar 500 gols do Hulk, último jogo antes da final da Sul-Americana em casa, estádio lotado completamente, mosaico e tudo mais. A sensação de que a festa do Atlético Mineiro era uma festa com tranquilidade. Era um cenário de, poxa, vamos lá, a gente está aqui, a gente vai vencer a qualquer momento, e o Atlético entrou nessa, sem muito esforço, sem muita conexão com o jogo, sem jogar bem. Não havia tido nenhum chute. Aí aos 7 minutos, meu amigo, você tem o Hulk entre 2 zagueiros. O Hulk consegue antecipar um cruzamento do Rony. Cruzamento esse que vai na medida para o Hulk. E ali o Diogo Barbosa marcando distante. O time do Fortaleza totalmente espaçado. A bola vai, o Hulk faz 1-0. Pronto. 1-0 para o time do Atlético. Cedo. O torcedor que não quis assistir ao jogo largou o jogo logo cedo. Os que estavam pensando em ver desistiram. E aí você já começa aquela toada, né? Poxa, mais um jogo, desatenção, entrou mal, toda aquela ladainha que a gente tem repetido tanto. Aí, meu amigo, o que acontece? O time do Atlético melhora, foi melhor que o Fortaleza no primeiro tempo, de um Fortaleza que não conseguiu atacar. O time do Fortaleza praticamente, ele foi inofensivo. Cruzamento da esquerda, né? Ali, cobrança de escanteio. Pierre levantou a bola na área, o Diogo Barbosa desviou. Foi a única finalização. Se tirasse esse lance aos 45 do primeiro tempo, o goleiro Everson poderia ter assistido o jogo sentado, porque basicamente ele não trabalhou, ele não foi exigido. A verdade é essa. Aí a gente volta e sai desse panorama aí, e aí a gente vai ter de falar de outro contexto. De um contexto em que o time do Atlético, no último lance do jogo, ele vai e amplia o placar. Você tem um cruzamento de escanteio e o Vitor Hugo sobe entre 2 marcadores, cabeceia no canto, o Daverson tenta escapar, o Breno tenta tirar, ninguém conseguiu, a bola entra, 2-0 Atlético Mineiro, primeiro tempo tenebroso do time do Fortaleza, tenebroso, primeiro tempo muito ruim da equipe do Fortaleza. Saímos desse panorama e vamos para o intervalo. Volta do intervalo, aí entra um Fortaleza ligado, Fortaleza mais conectado com o jogo, Fortaleza mais atento ao jogo. Muita gente, inclusive, nem viu o segundo tempo, desistiu do jogo, porque estava 2-0 para o Atlético, aquela situação toda. E aí, o Fortaleza volta minimamente ligado e ele consegue diminuir com 2 minutos. Meio que um apagão da defesa do Atlético. O Atlético, ele se sentiu imóvel, ele se sentiu em uma zona de conforto, em que ele achou que talvez o Fortaleza não fosse mais páreo. E o Daverson encontrou um gol. A bola estava dentro da área, houve um apagão do zagueiro para o goleiro, o Daverson vai lá, desvia, meu amigo, faz um golzinho dele, 2-1, e aí já liga o sinal de alerta. Liga a atenção, fica todo mundo em espreita, fica todo mundo atento, o que é que vai acontecer, e agora, e o Fortaleza melhora, Fortaleza melhorou no jogo, Fortaleza fez um segundo tempo de recuperação, as mudanças surtiram efeito, ele colocou lá, né, em algum momento 4 atacantes, depois entra o Guzman, para tentar também fazer um panorama diferente. A gente fala sobre esse cenário. Então, o que acontece? O time do Fortaleza volta, né, para o jogo. O time do Fortaleza volta a tentar sonhar com alguma coisa. Só que Fortaleza, mais uma vez, entrega um gol. 15 minutos do jogo, Gaston Ávila vai fazer a reposição de jogo. Ele não está marcado, ele toca errado. Ele acaba devolvendo a bola para o Atlético faz 3-1 com o Dudu.
E ali volta novamente o Fortaleza a apresentar esses problemas, né? As falhas individuais acabam minando esse cenário. E aí a gente fala de um Fortaleza que a partir dali conseguiu, na etapa final do segundo tempo, retomar o controle do jogo. Fortaleza foi buscar o empate com merecimento, porque foi melhor que o Atlético no segundo tempo. Produziu mais que o Atlético no segundo tempo. Correu atrás do prejuízo. E aí ele arranca o empate. Empate esse que nasce de um pênalti. Pênalti esse que foi ali assinalado, né? Bem assinalado, inclusive. Gaston Ávila foi agredido dentro da área pelo Juan, né? Sobra um braço no rosto dele. Pênalti bem convertido pelo Daverson. E depois você tem outro gol do Daverson. Cruzamento do Guzmán. Desvio do Mancuso, o Daverson está dentro da área, faz o 3-3 aos 47 do segundo tempo. Por isso que é um jogo com sentimentos difíceis, porque em termos de resposta do elenco, o Fortaleza deu. Em termos de reação, o Fortaleza entregou. O problema é que o resultado não muda quase nada. Você dizer que esse resultado foi bom é uma loucura, pelo menos é a minha percepção. O Fortaleza precisa de vitórias. O Fortaleza precisa, dentro da ótica, diminuir a distância para sair da zona. E de diminuir um ponto não funciona. Então esse foi o panorama do jogo, de um jogo que se encerra com um sentimento meio agridoce. Você sabe que o Fortaleza do Palermo luta, mas você também sente que o Fortaleza não tem tido o resultado que ele precisa ter, que é a vitória. Jota! E no momento que eu estou falando, o Palermo está começando a falar com